Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ariane Soares, nessa nossa série de vídeo As Mulheres da Bíblia. Já temos aqui um vídeo falando sobre um monte de gente, já fofocamos aqui sobre uma boa parte da mulherada da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre Agar. Sim, Agar. A história de Agar está lá em Gênesis, capítulo 16. E aí eu já pergunto para você, na sua opinião, qual é a opinião que você tem sobre Agar? Uma coisa aqui que já falei em praticamente todos os vídeos e não vou me cansar de continuar repetindo é como as nossas escolhas geram consequências, gente. Cada escolha que você faz para a sua vida, independente de qual área seja, na sua área emocional, na sua área afetiva, na sua área de relacionamento, na sua área financeira, na sua área profissional, na sua área ministerial, não importa em qual área da sua vida, de qual área da sua vida nós estejamos falando, ou não importa em qual área da sua vida sejam as escolhas, elas sempre vão gerar consequências. E sim, mais uma vez, nós temos o poder da escolha, nós sempre temos o poder de escolher entre A ou B, entre sim e não, entre pode e não pode, entre vou e não vou, entre quero e não quero. A gente sempre tem o poder sobre essa decisão. Mas depois, uma vez que a decisão foi tomada, uma vez que foi decidido, uma vez que a palavra final foi dita e que a escolha foi feita, não temos mais poder sobre as consequências. Não podemos escolher consequências diferentes daquelas que virão a partir das nossas escolhas. E por que eu escolhi esse tema para falar de Agar? Por que eu escolhi falar de Agar com o tema A Culpa Não É Minha? Porque nós temos o hábito cotidiano de sempre que acontece alguma coisa ruim, alguma coisa que não deveria ter acontecido, sempre que acontece um erro, sempre que acontece uma falha, ou sempre que acontece alguma consequência ruim, a primeira coisa que nós falamos é o quê? A culpa não é minha, a culpa não foi minha. E aí a gente voltamos lá na síndrome de Adão e Eva. Nós já falamos de Eva aqui nesse canal, nós abrimos essa série falando sobre Eva. Quando eles cometem o erro da desobediência, eles cometem o pecado da desobediência, Adão diz logo que a culpa não é minha, a culpa é da Eva. Eva vira a culpa não é minha, a culpa é da cobra. E aí eles vão passando a culpa um para o outro. Então, desde Adão e Eva, nós temos o mau hábito de não assumirmos as consequências das nossas escolhas ruins. Então, sim, por isso que eu escolhi essa frase, a culpa não é minha, para falar de Agar. Por quê? Você acompanha a história de Agar lá em Gênesis capítulo 16. Então, se você quer detalhes sobre essa história, você vai lá em Gênesis 16 e leia todo esse capítulo. Aqui eu vou dar uma resumida. Deus prometeu a Abraão e Sara que daria um filho a eles. Deus já tinha prometido a Abraão e Sara uma grande descendência, uma descendência tão numerosa como a areia da praia, como a areia do deserto, uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu. Deus já tinha feito essa promessa. Só que o tempo foi passando e Sara, nós mulheres, temos, vamos dizer assim, a grosso modo falando, prazo de validade para dar à luz, né? Nós temos aqui, durante todo o nosso período de vida, durante todos os nossos anos de vida, a mulher tem um período da vida dela em que ela é capaz de gerar filhos, que é o período em que é o período que nós mulheres menstruamos. Quando o nosso ciclo menstrual começa a cessar, começa a diminuir, quando nós chegamos na idade de o ciclo menstrual cessar, ali também cessa a oportunidade da nossa maternidade, de sermos mães. Então, os anos foram passando e tudo aquilo que era
comum aos olhos humanos, aquilo que a nossa mente consegue alcançar, também foi passando, principalmente para Sara. Sara viu os seus anos passando, Sara viu a sua velhice chegando e essa promessa não se cumprindo. Sara viu o seu ciclo menstrual cessando e essa promessa não se cumprindo. E aí vem a dúvida: quem somos nós para julgar? Mas todos nós teríamos ao menos essa pontinha de dúvida no nosso coração. Sara não podia mais dar à luz, humanamente falando. E eram 2 milagres na vida de Sara. O primeiro milagre é que Sara era estéril. Então, durante o período de vida de Sara, onde era comum o ciclo menstrual e a gravidez era comum, nesse período que já é comum aos olhos humanos, Sara já não podia ter filhos. Quiçá depois de cessar o ciclo menstrual de Sara. Então era quase que um milagre duplo que Sara precisava. A gente costuma às vezes só prestar atenção no fato de Sara ser estéril. Mas quando Sara dá luz a Isaac, ela não era apenas estéril, ela era estéril e avançada de dias. Sara já tinha aproximadamente seus 90 anos, ela passou uma vida estéril e aos 90 anos Sara dá luz a Isaac. Então é compreensível a perda de fé de Sara, porque Sara era um ser humano, todos nós somos seres humanos. Quantos de nós às vezes não duvidamos da promessa? Quantos de nós às vezes temos uma promessa de Deus no nosso coração, mas ela demora tanto a se cumprir que às vezes a gente começa a se perguntar se realmente foi Deus que prometeu ou se foi alguma ilusão da nossa cabeça, algum sonho de menina, algum sonho de criança do nosso coração. E isso aconteceu com Sara. Então Sara viu as possibilidades indo embora. Então ela conversa com sua serva Agar. Agar era a serva de Sara. Sara conversa com Agar e Agar aceita a proposta de Sara. Então, e a partir dessa escolha de Sara, Sara fez uma escolha, Agar aceitou a escolha da sua senhora. Então nós temos aí 2 escolhas. Sara tomou a decisão e ela teve a escolha de fazer a proposta para Agar e Agar teve a escolha de aceitar a proposta. E enfim, Agar se deita com Abraão e gera o primeiro filho de Abraão, o primogênito de Abraão, que é Ismael. A decisão de Agar, a gente pode observar nesse contexto histórico que a decisão de Agar foi influenciada, a escolha de Agar foi influenciada pelo meio. Ela foi influenciada por Sara a tomar essa decisão. E sim, nós não podemos, apesar de eu sempre bater o martelo aqui, dizendo que as escolhas somos nós quem fazemos, somos nós que temos a decisão da escolha, somos nós que escolhemos entre sim e não, entre pode, não pode, quero, não quero, vai ou não vai. Somos sempre nós que temos esse poder. Nós também precisamos entender como o meio em que nós vivemos nos influencia. Agar tomou essa decisão, mas ela foi influenciada pelo meio, ela foi influenciada pela circunstância, ela foi influenciada pelo contexto da falta de fé de Sara. Então eu posso dizer que a culpa não foi de Agar? Depende sempre do contexto em que a gente está avaliando, do contexto que a gente está estudando. A escolha, gente, sempre vai ser nossa. Eu não posso dizer que uma escolha que eu fiz é culpa de outra pessoa. Eu não posso dizer que uma escolha que eu fiz é culpa de outras pessoas, porque ela não é. Agora sim, uma escolha que eu faço pode ser influenciada. Uma decisão minha pode ser influenciada por outras pessoas. Uma boa decisão pode ser influenciada por outras pessoas. Uma má decisão pode ser influenciada por outras pessoas. E aí, quando a gente continua lendo o capítulo 16, a gente vê como esse acontecimento, como essa escolha, como esse fato ocorrido, como esse pedido de Sara, como esse acato de Agar,
como essa aceitação do próprio Abraão em participar disso, gera consequências também, não só a própria consequência da gravidez e de um surgimento de um filho fora da promessa do Senhor, mas a gente também pode perceber na leitura ali de Gênesis 16, como esse sentimento começou a brotar no coração de Agar com orgulho, com altivez. Agar, por começar a gerar, por estar grávida de um filho de Abraão, isso começou a subir a cabeça. Isso começou a subir o coração, começou a subir a cabeça, e ela começou a menosprezar Sara. Ela começou a menosprezar as pessoas, porque ela começou a se sentir melhor e mais importante do que a própria Sara, que era a esposa de Abraão. Então, as nossas escolhas, elas podem ter consequências até mesmo sobre nossos sentimentos, sobre nossas emoções. Tome muito cuidado com a escolha que você faz para a sua vida e não deixe que as suas conquistas elas subam a sua cabeça. Não deixe que as suas conquistas te façam pensar que você é melhor do que as outras pessoas. Concluindo, Sara fez uma escolha. Agar fez uma escolha influenciada pelo meio. Qual meio você vive? Que tipo de influência você recebe? Quem são as pessoas que influenciam você? Dizem pesquisas que nós somos uma média das 5 pessoas que convivem com a gente, das 5 pessoas mais próximas da gente. Faça essa matemática aí na sua vida de relacionamentos. Quem são as 5 pessoas mais próximas a você e que tipo de influência elas trazem para sua vida? Preste atenção nisso aqui. As influências que elas geram sobre você tornam as suas escolhas boas ou ruins. Anotou? Pense nisso. Sim, às vezes nós somos vítimas da situação, mas como é que nós lidamos com isso? E como eu costumava dizer lá na nossa série Conversando com Deus, converse com Deus sobre isso. Ele é seu ajudador. Pense nisso e tenha uma excelente semana. Até o próximo vídeo.